Você já fez exatamente o que era para fazer e mesmo assim a situação piorou? Não é falta de esforço, não é falta de fé. Você obedeceu, você foi, você arriscou e no final você está encurralado, sem saída à vista. E a voz que grita mais alto dentro de você diz: era melhor antes. Esse sentimento tem nome na Bíblia e é mais antigo do que você imagina. O povo de Israel sentiu exatamente isso, 48 horas depois de ser libertado, Êxodo capítulo 14. E essa história vai mudar o que você pensa sobre o que significa confiar em Deus. Mas antes de ir para a margem do mar, você precisa entender o que esse povo tinha acabado de viver. 10 pragas, água virando sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e a 10ª praga, morte de todos os primogênitos no Egito, exceto nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Israel viu tudo isso, viveu tudo isso. Na última noite se vestiram para a jornada, sandálias nos pés, cajado na mão, comendo com pressa, de pé, prontos para sair. E saíram. Êxodo 12, versículo 37. E os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. 600.000 homens, mais mulheres, mais crianças, mais os que se juntaram a eles pelo caminho, mais os rebanhos e os gados, 2 ou 3 milhões de pessoas saindo do Egito juntas, e Deus ia à frente. Êxodo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que andassem de dia e de noite, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, visível para todo o acampamento, seguindo exatamente onde Deus mandava ir. E então Deus deu uma instrução estranha. Êxodo 14, versículo 2. Dize aos filhos de Israel que se virem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zefon. Em frente a ele, acampareis junto ao mar. Espera. Eles saíram do Egito indo em frente, e Deus mandou virar e acampar junto ao mar, do outro lado, o Egito. Na frente, o mar, e o faraó recebeu a informação: Israel está perdido na terra. O deserto os encerrou, e o faraó mudou de ideia. Atirou os melhores carros do Egito atrás de Israel, 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre cada um deles, e alcançaram Israel acampado junto ao mar. Êxodo 14, versículo 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel alçaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, e ficaram muito atemorizados. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e clamaram, não adoraram, não confiaram, clamaram, e disseram a Moisés no versículo 11, foi porque não havia sepulcros no Egito que nos trouxeste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Por que nos tiraste do Egito? Versículo 12, não foi isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos em paz, que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Lê isso de novo, melhor nos fora servir aos egípcios. Isso não é falta de fé abstrata, é gente que viu 10 pragas, que viu a 10ª noite, que saiu com as próprias pernas em liberdade, que está seguindo uma coluna de fogo e na primeira encurralada disse, era melhor ser escravo. Isso é o que o medo faz. Ele não raciocina, ele não compara, ele pega o pior que você já viveu e convence você que é mais seguro voltar para lá do que avançar para o desconhecido. Você provavelmente já disse uma versão disso. Era melhor antes que eu largasse esse vício. Era melhor antes que eu terminasse esse relacionamento. Era melhor antes que eu mudasse de curso. Era melhor antes que eu tentasse. O passado ruim se transforma em zona de conforto quando o presente dói.
Moisés respondeu ao povo no versículo 13: Não temais, ficai firmes, e vede a salvação do Senhor que ele efetuará hoje a vosso favor. E então, Deus disse algo a Moisés que ninguém fala quando conta essa história. Êxodo 14, versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Parece duro, mas presta atenção no que Deus está dizendo. Não é pare de orar, é a resposta, não está no clamor, está no passo. Dize aos filhos de Israel que marchem. O mar não estava aberto. A ordem era marchar em direção ao mar fechado. Versículo 16. Levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem pelo meio do mar em seco. Mas repara na ordem das ações. Primeiro manda marchar, depois levanta o cajado, depois o mar se abre. O milagre não veio depois que eles esperaram com fé. O milagre veio depois que eles marcharam com medo. Êxodo 14, versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram um muro à sua direita e à sua esquerda, atravessaram em terra seca, com paredes de água dos dois lados, e quando o exército egípcio entrou atrás, as águas voltaram, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, não ficou nenhum. E o versículo 31 diz: E Israel viu a grande obra que o Senhor tinha feito contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo, creu. Depois da travessia, não antes. Isso é o que a Bíblia está dizendo sobre como a fé funciona. Não é creia e então caminhe. É caminhe com o que você tem, e a fé virá do outro lado. Você não vai crer completamente antes de dar o passo. Você vai crer depois que olhar para trás e ver o que aconteceu enquanto você caminhava com medo. A pergunta que essa história faz para você é simples: o que você está esperando para marchar? Qual é o seu mar fechado? Qual é o passo que você sabe que precisa dar, mas está esperando o milagre aparecer primeiro? O Deus que abriu o mar vermelho deu a ordem de marchar antes de abrir. Isso significa que ele sabia o que ia acontecer quando mandou o povo avançar. Ele sabe o que vai acontecer quando você der o seu passo também. Essa semana, identifica qual é o mar fechado à sua frente. Qual é o passo que você está postergando. Não espera o mar abrir. Marcha e presta atenção no que acontece com as águas. Vamos orar? Senhor, eu estou entre o mar e o exército, encurralado de um jeito que eu não consigo resolver sozinho. Eu fico tentado a dizer que era melhor antes, que o risco não valeu, que o medo tinha razão. Mas o Senhor disse: marcha, então eu vou. Não porque o caminho está limpo, não porque eu não estou com medo. Vou porque o Senhor foi antes e porque o Senhor sabe o que acontece do outro lado. Que as águas abram, não no meu tempo, no teu, mas que elas abram. Amém. A travessia do Mar Vermelho está no livro do Êxodo, capítulo 14. Lê com calma, especialmente os versículos 10 ao 22. No próximo episódio, vamos falar sobre o que acontece depois da travessia, porque a história mais perturbadora do Êxodo não é no Mar Vermelho, é 40 dias depois. Nos vemos lá.